Está cansada de brigar com seu adolescente? Está se sentindo insegura e frustrada, sem saber como lidar com todas as mudanças trazidas pela adolescência dos filhos? Talvez você esteja passando por uma situação em que a única coisa que você quer é que o filho saia do quarto e fique um tempo com a família. Ou que largue o celular e leve os estudos um pouco mais a sério. Talvez precise que o filho se levante do sofá e fique um pouquinho com a família. Ou que faça o que você pede pelo menos de vez em quando. Já tentou de tudo e parece que nada adianta? Muito pelo contrário, parece que só piora. Talvez esteja se sentindo confusa, angustiada, sem saber lidar com seu adolescente. E você não tem a menor ideia quanto ao que fazer e talvez esteja tão cansada e tão esgotada emocionalmente até para pensar no que fazer. Quando isso acontece, algumas mães acabam cedendo, desistem, acreditando que realmente não tem mais nada a fazer. Outras mães endurecem ainda mais e usam estratégias duras e ineficazes como ameaça e punição, cada vez mais duras, na esperança de conseguir pelo menos um pouquinho de cooperação. Eu vou te dizer que é uma saída. Você não precisa ceder, mas ao mesmo tempo também não precisa recorrer à raiva, à ameaça, gritaria. Eu sei que é muito mais fácil falar do que fazer. E eu vou te mostrar como fazer isso, mas antes, deixa eu te explicar o que costuma estar por trás do comportamento desafiador dos nossos filhos. São 4 fatores que contribuem para o comportamento desafiador. Por mais difícil que esteja sendo o seu relacionamento com seu filho agora, tenha em mente que não é porque você é uma mãe ruim ou porque o seu filho seja ruim. O relacionamento mãe e filho é produto de 4 fatores: as características pessoais do filho, as características pessoais da mãe, o estresse e o estilo parental. Vamos falar sobre as características pessoais do filho. Nossos filhos nascem com um temperamento que vai influenciar como ele lida com as diversas situações do dia a dia. Alguns jovens ficam frustrados mais facilmente, outros são mais irritáveis, mais desatentos, mais impulsivos. Essas características inatas, somadas a todas as mudanças trazidas pela adolescência, podem fazer com que a convivência com o jovem seja mais ou menos complicada nessa fase, a depender de cada um. Um jovem com temperamento mais calmo, mais tranquilo, pode querer passar mais tempo em casa vendo TV. Outro jovem mais agitado vai querer passar mais tempo com os amigos. Uma jovem mais irritável, mais sensível, pode se irritar ou se ofender com alguma coisa que você fala, enquanto a outra, mais tranquila, mais distraída, pode nem perceber o que você acabou de falar. Agora vamos falar um pouquinho sobre as suas características pessoais, as características pessoais da mãe. Assim como o seu adolescente, você também possui características de personalidade inatas que influenciam a forma como você encara a vida e a criação dos filhos. Se você é uma pessoa mais irritável, com um pavio mais curto, você pode não ter tanta paciência para lidar com um adolescente impulsivo e temperamental. Talvez você seja muito organizada e se tiver um adolescente que seja o oposto de você, vocês provavelmente vão brigar. Você também pode ter certas crenças profundamente arraigadas acerca da adolescência e da criação dos filhos. Essas crenças vão influenciar as suas reações ao comportamento dos filhos. Talvez você acredite que se a sua filha não fizer exatamente o que você acredita ser a coisa certa a fazer, se não trilhar o caminho traçado por você, vai acabar grávida, viciada ou na cadeia. Também você pode começar a acreditar que a única missão do seu filho é deixá-la infeliz, ou que seu filho é imprestável, que sua filha não tem mais jeito. Essas crenças vão tornar o relacionamento de vocês muito pesado, muito difícil, porque elas tendem a exagerar nossas respostas emocionais e nos desviar das ações construtivas, do diálogo e da busca por soluções. Vamos falar um pouquinho agora sobre o estresse. O estresse está presente na vida de todos nós, né? Agora, se a gente está enfrentando algum problema, um problema de saúde, por exemplo, a perda de alguém querido, se está lutando com problemas financeiros ou outros conflitos, conjugal, por exemplo, pressão no trabalho,
isso vai minar a nossa paciência e reduzir a nossa tolerância ao mau comportamento, mesmo aqueles mais insignificantes. O estresse pode deixar você irritável, o que vai aumentar os conflitos entre você e seu filho. Ou você pode se retrair, ficar mais distraída, menos consistente na implantação das regras em casa. E assim como os pais, os jovens também estão sob muito estresse. Pressão na escola, vestibular, namorados, amigos. Talvez tenham se mudado de escola, tenham brigado com o melhor amigo, ou a namorada, ou o namorado, ou esteja simplesmente tentando se encaixar a um grupo de amigos. Esses 3 fatores, características pessoais do filho, características pessoais da mãe e estresse, influenciam o comportamento de vocês e pode fazer com que esse relacionamento fique ainda mais difícil. E eles são complicados porque é muito difícil de mudar. Características pessoais dificilmente se muda, né? O que podemos fazer é aprender a lidar com elas, ensinar nossos filhos também a lidar com elas, né, da melhor maneira possível. Por exemplo, se meu filho é muito irritável, eu vou ajudá-lo a evitar os gatilhos que normalmente o tiram do sério. Nós vamos buscar formas de lidar com a irritação, mas isso a gente não consegue de uma hora para outra, né? Principalmente quando se é adolescente. O estresse também. Ele está presente na nossa vida enquanto o problema persistir, de forma que o nosso controle sobre esses 3 fatores que eu acabei de citar é pequeno. O único fator sobre o qual nós temos o maior controle é o 4º fator, é o nosso estilo parental. Por estilo parental, queremos dizer a maneira como você se relaciona com seu filho. Algumas mães têm a tendência a serem mais autoritárias, daquele tipo, faz o que eu estou mandando e pronto. Outras tendem a ser mais permissivas, do tipo, eu não sei dizer não para o meu filho, eu não suporto vê-lo contrariado. Outras mães ficam oscilando entre o autoritarismo e a permissividade, a depender do estado de humor. Hoje eu faço determinada coisa, eu deixo meu filho fazer determinada coisa, amanhã não deixo. Não há um manual para se criar filhos, mas estudos realizados nos últimos 75 anos mostram que, apesar de não haver uma receita pronta, é possível dizer quais atitudes dão certo e quais não são, e quais não dão. Segundo os especialistas, toda criança e todo adolescente precisa de uma combinação de amor, segurança e autonomia. ASA. Você consegue incluir esses 3 princípios de uma forma equilibrada na educação dos filhos quando consegue equilibrar o seu estilo parental. Quando sai dos extremos, autoritarismo e permissividade, e vem mais para o meio, num caminho mais positivo, mais democrático. Pensando nisso, eu criei um programa de 10 dias ou 10 passos para te ajudar a achar esse meio termo, esse equilíbrio. Nenhum de nós pode realmente mudar a outra pessoa, não é? O que podemos alterar é a forma como nós agimos e até certo ponto a forma como nós pensamos e sentimos. Nesse programa dos 10 dias, você vai receber uma tarefa por dia. E à medida que for colocando essa tarefa em prática, você vai adquirindo habilidades para encontrar esse meio termo e incluir esses 3 princípios no seu dia a dia com os filhos. Eu coloquei esses 10 passos dentro de um e-book. Nele você vai encontrar 10 tarefas diárias bem explicadinhas. No final de cada dia você terá um resumo da tarefa, uma frase do dia para te inspirar. E tem mais. Você ainda tem 7 dias para pedir o seu dinheiro de volta, caso você não goste ou não se adapte. Você não tem absolutamente nada a perder, não é? Você quer transformar o relacionamento que você tem hoje com o seu adolescente? Quer começar ainda hoje? Quer mais cooperação, diálogo, respeito mútuo? Clica no botão que está aqui embaixo e adquira o seu e-book, tá bom?